Olá para você que nos assiste, está começando Culturalizando e o nosso programa de hoje reuniu o que há de melhor na cultura contemporânea. No Culturalizando de hoje, vamos ter a presença de uma convidada super especial para um bate-papo cheio de história. Vamos viajar por diferentes expressões artísticas presentes em Vitória da Conquista, descobrir o preparo de uma nova receita e conhecer também os hábitos culturais do conquistense e apresentar algumas curiosidades sobre a nossa região. Agora que você já sabe o que vai ter no programa de hoje, então aumente o volume da sua televisão, porque o Culturalizando começou! E para iniciar o nosso dia, a repórter Anne Xavier foi até as ruas de Vitória da Conquista para saber qual foi o último livro que você leu. Olá a todos, meu nome é Anne Xavier e sejam muito bem-vindos ao quadro The Books on the Table. Hoje eu vim falar de um assunto que é impossível ignorar quando falamos de cultura, né? Que são as leituras. Todo mundo já conhece o ditado: diga-me o que lês que eu te direi quem és. Mas será que as pessoas andam lendo qualquer coisa? E para saber mais sobre isso, decidi sair às ruas do centro de Vitória da Conquista para saber mais sobre o hábito de leituras das pessoas. Quer descobrir também? Vem comigo! O livro que você leu? Rapaz, eu não me lembro. Não me recordo. Qual foi o último livro que você leu? Faz tempo, eu só não tenho muito hábito de ler, né? Eu gosto mais de assistir jornal, ver podcast, mas ler mesmo assim eu sou um pouco preguiçoso para ler. Ih, não me recordo. E você? Não me recordo. Tem muito tempo, meu Deus. Eu acho que estava no 6º ano. Muito provavelmente você deve estar se perguntando: será que as pessoas realmente perderam o amor pela leitura? Mas nem tudo está perdido. Por aí ainda existem pessoas que apreciam um bom livro. Você tem o hábito de leitura? Tenho. Eu considero uma das partes importantes, sabe? Tanto para nossa formação na sociedade, como também para ter uma fonte de divertimento, né? Eu gosto de ler. Inclusive, já li a Bíblia várias vezes. E continuo lendo, né? Amo ler. Ler faz bem para a saúde, faz bem para a mente, faz bem para o coração, né? E quando eu digo que saímos na rua para ver uma pluralidade de opiniões, eu não estava mentindo. Tá, qual é o seu hábito de leitura? Já que eu já descobri o que as pessoas andam lendo por aí, é hora de dar aquela ajudinha para quem está buscando a próxima recomendação de leitura. Então eu trouxe 3 livros completamente diferentes entre si, para que não tenha desculpa para você aí de casa que esteja vendo e não sabe por onde começar a ler. A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, é uma obra que explora a vida e a morte de Ivan Ilitch, um juiz de alta posição que, ao ser acometido por uma doença terminal, reflete sobre o sentido de sua existência. Já adianto logo que a crise existencial que você vai ter depois de ler esse livro não é brincadeira. Em Outra Vida Talvez, de Taylor Jenkins, acompanhamos a vida de Hannah Martin, uma mulher de 29 anos que, após uma série de decisões erradas, volta para sua cidade natal, em Los Angeles, buscando um novo começo. A narrativa se divide em 2 realidades paralelas, explorando como cada decisão pode levar a destinos completamente diferentes. Em A Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay, acompanhamos a história de Júlia Terra, uma jovem que enfrenta os desafios do crescimento em meio a um ambiente familiar marcado por distanciamentos e ausências. A narrativa poética e sensível da autora destaca a complexidade dos relacionamentos humanos e o impacto que a despedida pode ter em nossas vidas. Bom, minha parte eu fiz, já deixei ótimas recomendações aí para você que está buscando iniciar sua próxima leitura. Agora, sem mentir, Bianca, qual foi o último livro que você leu? Anne, se eu me lembro bem, foi o livro Ponto de Impacto, do escritor Dan Brown. E fica aqui também a minha indicação literária. Agora eu vou sair um pouco do estúdio e você vai vir comigo para uma conversa com Ana Paula Marques, conhecida também como Paulinha Chernobyl. Olá para você que nos assiste, eu me chamo Bianca Chagas e está começando agora o De Frente com Bibi. Hoje eu tenho o compromisso de trazer uma convidada super especial para falar um pouco sobre a sua história, sobre Vitória da Conquista e, claro, sobre cultura.
Bom, como você já percebeu, a nossa convidada de hoje é Ana Paula Marques, ela que é gestora, produtora de conteúdo e assessora de imprensa da Vagalume Press. Além disso, Ana Paula ela é formada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e também idealizadora do Algazarra, um bloquinho responsável por trazer de volta o carnaval para a Vitória da Conquista e que recentemente está lançando o podcast Muitos Carnavais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Bem-vinda, Paulinha, agradeço demais por ter aceitado o convite hoje. Obrigada, eu que agradeço a vocês pelo convite para a gente poder falar desse tema que eu gosto tanto, né? Sou jornalista, né? Sou formada pela UESB aqui de Vitória da Conquista. Trabalho com cultura, com jornalismo cultural e produção cultural há cerca de 10 anos aqui na cidade. E atualmente também eu trabalho como assessora de imprensa, também voltada para esse nicho, né? O nicho de cultura e eventos, e também com artistas e bandas, não só daqui de Conquista, mas também de outras cidades, como Feira de Santana, Salvador. Falando já em festa, nesse meio cultural, a gente introduziu um pouco no início falando também sobre o Algazarra, e eu queria entender de onde é que surgiu essa vontade de fazer um bloquinho de carnaval, e de rememorar mesmo as antigas memórias que a gente tinha do Carnaval de Vitória da Conquista. Então, para falar do Algazarra, eu tenho que falar também da revista Gambiarra, que foi um projeto, né, que eu e Rafael, meu companheiro, nós tivemos a partir de 2014, no momento que a gente estava saindo da universidade. A gente criou o projeto da revista Gambiarra, que era uma revista eletrônica, mas muito mais que isso, a gente acabou também abraçando outras coisas, né, como a produção cultural também. Nós criamos um bloquinho, na verdade, esse projeto ele surgiu para dar sustentabilidade ao projeto da revista Gambiarra. A gente precisava, na época, pagar a hospedagem do site. E aí a gente inventava várias coisas, a gente inventava festa, inventava festival, e aí a gente tinha uma vontade muito grande, né, de colocar um bloco na rua. E foi na época que estava rolando um boom de pré-carnaval no Brasil inteiro, e aí a gente pensou, poxa, por que não trazer essa ideia do bloco de pré-carnaval para a Vitória da Conquista, que é uma cidade que já tinha um carnaval ali, né, que estava retomando desde 2013, mas que ainda estava muito tímido. E Conquista também, nessa época, tinha uma tradição muito grande, assim, acho que até hoje um pouco disso, né, das pessoas saírem da cidade para curtir o carnaval em outros lugares. Então, a gente achou que naquela ocasião, a ideia do pré-carnaval, ela cabia mais. Mas como é que funcionou esse processo de criar o podcast Muitos Carnavais? O que te possibilitou isso e que deu um estalo? Putz, precisa ter um veículo que fale mais sobre isso. Foi uma visita que a gente fez na Casa do Carnaval da Bahia, no ano passado, lá em Salvador, que é onde eu moro atualmente, tanto eu quanto o Rafa. E aí me incomodou muito não ver a história do Carnaval de Vitória da Conquista retratada ali. É uma história muito rica, é uma história que marcou várias gerações, não só uma, várias gerações, e que tem personagens muito importantes. Então a gente não viu aquela história representada no Museu do Carnaval Baiano. E aí surgiu a oportunidade da gente escrever esse projeto num edital, né, da Lei Paulo Gustavo, aqui do município. E foi a oportunidade que a gente precisava, né, através desses recursos, né, dessas políticas públicas da Lei Paulo Gustavo, da gente conseguir tocar esse projeto e trazer para uma linguagem acessível para pessoas de várias idades, né? E também, quando a gente fala de acessibilidade, não só das pessoas conseguirem ouvir e tal, mas também para pessoas com deficiência. A gente tem essa preocupação também com esse podcast. Depois desse papo com a Paulinha, que também é assessora do Festival Suíça Baiana, tenho certeza que você ficou curioso para saber quais foram as atrações desse ano. Confira tudo o que rolou no evento com a repórter Ellen Gomes. Essa é a 10ª edição do festival e a primeira com a programação predominantemente feminina. O evento vai contar com diversas atrações como Karina Burr, Mariana Nolasco, Fogo Pagô e Mulher no Samba. Como Fogo Pagô, um grupo de Feira de Santana que vem expandindo seus horizontes sem deixar de lado as suas raízes. É como se fossem 4 pessoas, assim, né? A experiência de cada uma individualmente e depois a Fogo Pagô se formando como essa estrutura que a gente tem hoje, assim, que a cada dia a gente se reinventa, assim, sabe? A ideia é essa. Porque a gente está no meio majoritariamente masculino e a gente
não tem muitas referências de mulheres, por exemplo, instrumentistas. Então, quando eu era pequena, eu nem sabia que existia o que eu sou hoje, assim. Enfim. E a gente está aí, né, tentando ocupar alguns espaços com alguns parceiros aliados, da galera ser machista, vai rolar de tudo. Então a gente vai se blindando, porque não tem como apertar o botão e mudar o mundo, mas o nosso mundinho, assim, a gente tenta mudar. Eu, pelo menos, a gente, né, gosta muito de trabalhar com mulheres. As pessoas acolheram a gente, assim, a atenção mesmo que deram pra gente. E não sei, acho que foi uma das tocadas, tava comentando com elas, uma das tocadas que eu me senti mais confortável, assim, não fiquei me cobrando, assim. Tipo, falei, véi, vou me divertir, vou fazer o que a gente sabe, o que a gente acredita que é bom pra gente, assim. E receber a resposta do público também foi incrível. Outro exemplo de fenômeno é o duo conquistense Mulher no Samba, que representam um estilo musical mais característico do nosso país, o samba. Com seu carisma e gingado, as meninas contaram um pouco sobre a trajetória que percorreram até chegar aqui. Minha família é toda musical, então não poderia ser diferente, né? Lá para os meus 18 anos comecei a cantar profissionalmente. Eu vim da capoeira, então a capoeira ela tem a luta, tem a dança, tem a música, então a partir dali eu já tomei um gosto pelo batuque, né? E dei início em 2000 profissionalmente no Muzenza, o Bloco Afro Muzenza em Salvador. Como é ser uma artista em uma indústria que pouco favorece as mulheres? Qual a experiência de vocês nisso? Desafiador, mas assim, por mais que pouco favoreça, mas a gente está conquistando nosso espaço. Como o Lani falou, né? Tem os desafios, mas a gente também, durante essa caminhada, a gente encontra pessoas que abraçam e que acreditam, né, na musicalidade da mulher. E principalmente o samba. Se não fosse as mulheres, não existiria o samba. Então, não tem como a gente não caminhar aí abrindo novos caminhos para outras mulheres, né? Porque a gente já vem baseado em mulheres fortes no samba e a gente só vai seguindo esse caminho. Se vocês pudessem dar um conselho para mulheres que estão começando na música agora, qual seria? Continuem, abrace. A arte, ela faz bem, a arte é vida. A arte é florescer, é caminhar, é perfeito, é felicidade. Então, que não deixe, que caminhe, porque sororidade é tudo. E quanto mais abraçarmos mulheres, a música, e a gente se abraçar, eu acho que tende a crescer. O caminho é esse, é florescer. Se você acredita no que você faz, independente de ser mulher, independente de ser menos favorecida, o acreditar vai lhe levar a lugares que você nunca nem imaginou. Então, eu acredito na música, se eu acredito, outras mulheres acreditaram e continuam a acreditar, e vamos nessa. O público também deu a sua opinião sobre a importância de uma grade feminina em festivais como esse. Eu sou da Colômbia e estou achando assim muito bom, já que no meu país, no momento de fazer, tipo assim, feirinhas como essa daqui, de música, não tem tanta representação feminina. E aqui eu estou achando que tem muita, então eu estou gostando muito. É importante porque as mulheres têm uma voz, né? E na maioria das vezes as mulheres ficam tocando instrumentos, sabe? E aqui elas cantam, falam, e isso dá uma visibilidade para as mulheres dentro do ente turístico, então é bom. Acho que Mariana no Laço. Eu ouvia muito ela, aí eu parei um pouco, mas eu curto muito a vibe dela e tal. E teve as meninas que tocaram aqui do Fogo Pagou, gostei muito, não conhecia. Então, tô curtindo, mas que eu quero muito ver Mariana no Laço. Gosto muito da vibe do Suíça Baiana, que acho que tenta trazer coisa diferente do padrão dos festivais. E essa onda de trazer mulheres é muito importante, até a galera que não é tão conhecida assim na mídia, para impulsionar essa galera, né? Acho muito importante. E já que estamos falando de música, não podemos deixar de fora a quinta arte. A repórter Malu Amorim foi às ruas para saber se tem dança aqui em Conquista. Tem e muito.
conta, ao longo da história, a dança tem sido um reflexo da cultura e tradições de cada sociedade. Em comunidades ao redor do mundo, a dança tem sido uma linguagem universal, que une pessoas e celebra as suas histórias. Mas dançar não é apenas uma expressão artística, é também uma ótima maneira de melhorar o seu bem-estar físico e mental. O balé é um dos estilos mais antigos e disciplinados da dança. Ele é conhecido por ajudar a melhorar a postura, flexibilidade e o controle muscular. E nem todos sabem, mas qualquer pessoa, em qualquer idade, pode praticar e se beneficiar. O bachata é conhecido por seu ritmo envolvente e movimentos fluidos. Esse estilo é perfeito para quem quer se conectar com a música e expressar emoções, além de ser uma ótima maneira de socializar e se divertir. A dança contemporânea combina técnicas de vários estilos e é uma ótima forma de expressão individual. Ela trabalha o corpo de maneira intensa e ajuda a explorar a criatividade. Com o contemporâneo, eu consigo me expressar melhor, ter mais liberdade nos movimentos. Eu sinto que eu posso ser eu dançando. E não tem como falar da terceira maior cidade da Bahia, o maior estado do Nordeste, sem citar o forró. Uma dança de origem brasileira, totalmente presente aqui na nossa cultura, que traz alegria e conexão entre os dançarinos. Ele é excelente para melhorar o equilíbrio e a interação social. E eu fiz um desafio com os forrozeiros de plantão para ver se eles estão por dentro dos passos de balé. Não é a zona de conforto deles e por isso a gente fez esse desafio. E a gente dá um descontinho, né? Porque eles entendem mesmo é de forró. Olha, Malu, eu preciso admitir que ainda tenho muito o que aprender sobre dança, mas o forró tem o meu coração. E outra coisa que representa muito a cultura de um lugar é a culinária. E hoje eu tenho um desafio para a Laína Andrade, a nossa repórter mineira que vai tentar fazer o melhor pão de queijo da sua vida. Confere aí! Desafio mais do que aceito, Bia. E a receita escolhida para reproduzir hoje é o pão de queijo. Porque embora eu seja de Minas Gerais, eu nunca fiz essa receita. E é como eu sempre digo, quem não arrisca não petisca. Vamos lá? E como eu nunca fiz essa receita, eu pesquisei na internet. E o primeiro passo é pré-aquecer o seu forno a 200 graus Celsius. E para preparar o pão de queijo, você vai precisar de 2 xícaras de chá de polvilho azedo, 2 xícaras de chá de polvilho doce, 1,5 xícaras de queijo, 3 ovos, 1,5 xícaras de água, que nós colocamos para ferver, e 1/4 de xícara de óleo, além de 1 colher de sal. Aproveitando o desafio, a gente também vai fazer um teste com um pão de queijo recheado com goiabada. Enquanto a água e o óleo fervem, nós vamos colocar em uma vasilha o polvilho doce e o polvilho azedo. Então, depois de misturar o polvilho, eu vou adicionar a água e o óleo que ferveram para escaldar a massa. E aqui eu vou misturar aos poucos para desfazer os grumos que vão se formar. Depois de misturar a água com o polvilho, eu vou adicionar o queijo e os ovos aos poucos até dar o ponto da massa. Na hora de adicionar os ovos, é importante quebrá-los em um recipiente para certificar que eles realmente estão bons. Em algum momento vai ficar difícil misturar com a colher, então a gente começa a misturar com as mãos. Quando a massa chegar nesse ponto, você já vai poder fazer as bolinhas. E o tamanho das bolinhas vai depender do tamanho do pão de queijo que você quer. E para experimentar, eu vou fazer um recheado com goiabada. E é só fazer a bolinha, colocar a goiabada no meio e fechar ela.
15 minutos saíram essas belezinhas. E é claro que o tempo de cozimento da massa vai depender da potência do seu forno. E chegou a melhor parte, que é experimentar. Olha, e por ser a primeira vez que eu fiz, ficou uma delícia. Faça em casa, é um prato rápido e muito fácil de fazer. Bia, o desafio tá cumprido. É com você aí do estúdio. Que delícia, viu, Laína? E olha, eu experimentei nos bastidores, está aprovado. Identidade e cultura andam de mãos dadas, e isso pode ser visto na maneira de falar, de se vestir e até no modo de arrumar o seu cabelo. E por isso que no Chega Junto de hoje, o João Hoffer vai falar sobre a importância do ofício de uma transista. Não sei você, mas se tem um assunto pelo qual me interesso, é cabelo. Muito da nossa identidade pode ser expressada através de variados tipos de penteado. E hoje eu estou na cidade de Poções, Bahia, porque vou chegar junto com a hairstylist Nicole Asos. Vem comigo! Nicole, é um prazer estar aqui com você hoje. Imagina, o prazer é meu. Hoje a gente vai falar sobre a arte de trançar, mas eu também soube que eu vou sair daqui transformado. Quais são suas ideias? Bom, a gente pode descobrir ao longo do processo, né? Então vamos nessa, né, gente? Vamos lá. Nicole, me conta um pouco como você começou esse trabalho de transista. Então, foi basicamente em 2019, quando eu era muito refém de fontes de calor no meu próprio cabelo. Depois de ter passado por muitas fases no meu cabelo, eu fui procurar, eu fui em busca de algo que eu pudesse finalmente me libertar dessas fontes de calor, né? Dessa coisa assim de ser refém de algo. Foi assim que eu descobri, né, as tranças. Até então eu não conhecia alguém na minha cidade que trabalhava com isso. Eu mesma vou fazer. E aí eu fiz. E aí foi nessa que eu comecei a treinar e fui sempre convidando amigas, enfim. Agora a gente vai começar o processo. E ela falou que nesse primeiro momento ela vai desembaraçar o meu cabelo. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem disse que... Nicole, muitos homens e mulheres ultimamente têm adotado a transição capilar, assumindo o verdadeiro cabelo que possuem, né? Como você disse, libertando das fontes de calor. Você vê as tranças como uma alternativa que surte um efeito de autoestima nessas pessoas durante esse processo? O processo de transição capilar, ele traz consigo muitas questões, né? Autoestima, uma nova reidentificação de si mesmo, sabe? Eu acho muito válido que as pessoas busquem por outros métodos como a trança para conseguir passar por isso, porque é realmente muito difícil. Você tá ali durante o processo de transição lidando com texturas muito diferentes de cabelo, e isso pode realmente fazer com que você se sinta mal. Diversos clientes minhas que falaram que se não fosse pelas tranças não teriam passado pela transição. Então eu acho muito válido que as pessoas procurem por esses métodos para poderem, né, finalmente se ver de formas que muitas vezes nunca viram. Nicole, você acha que o trabalho de transista ele é valorizado? Infelizmente, o trabalho de transista ainda é muito desvalorizado. Ainda por muitos é sequer considerado um trabalho. É um trabalho sério, porque é um trabalho que lida diretamente com pessoas com a autoestima dela. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Chegamos ao final do processo e eu quero saber o que você achou. Menina, eu adorei. Pra você ter uma noção, a conversa foi muito boa, ela fala super bem, gente.
E no fim das contas ela me presenteou com esse cabelo lindo, me mostrando assim essa versão mais bonita de mim também, com tranças. Enfim, foi muito bom conversar com você, Nicole. Espero que tenhamos próximos encontros. Enfim, muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? Por querer trazer um pouco mais de visibilidade para tudo isso. E, enfim, muito, muito obrigada. É isso, o Chega Junto fica por aqui. Até a próxima. Nossa, João, eu adorei a sua mudança e combinou muito com você. Bom, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu agradeço demais a sua audiência e até uma próxima. Ficou bom?